Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estou em mais um desafio para gravar vídeos para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Este espaço que criamos para divulgar, propagar, engrandecer a história de Goiânia. Você que é inscrito no canal, nosso abraço. Você que ainda não é inscrito, corre lá, te inscreve, seja bem-vindo. Deixa os teus comentários, é importante para o engrandecimento da pesquisa, do trabalho. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar, pois nós estamos a espalhar sementes. Estes vídeos não têm a finalidade nunca de serem aulas ou verdades absolutas. Não é este o propósito. O propósito é provocar, é convidar a você a mergulhar na história da nossa querida, lendária, eterna e gloriosa cidade. Atrair o turismo, convocar historiadores, pesquisadores, pessoas que buscam o conhecimento histórico, porque quando mais conhecermos a nossa história, a nossa cidade, mais seremos goianenses apaixonados por este solo que nos viu nascer. Sejamos nascidos em Goiânia, ou que tenhamos adotado esta cidade, ou sido por ela adotados. Me encontro na histórica localidade de Povoação de São Lourenço, este remanescente do antigo quilombo de Catucá, cujo líder negro era Malunguinho. Se em determinada região do Brasil se reverencia a figura de Zumbi dos Palmares, aqui nós reverenciamos a figura de Zumbi, a figura, melhor dizendo, de Malunguinho, do antigo quilombo de Catucá. É o cansaço, desde manhã cedo gravando, então o cansaço às vezes nos trava um pouco. Mas Goiânia merece este sacrifício, sua história merece ser contada e propagada. Lá, Zumbi dos Palmares, aqui, Malunguinho, do antigo quilombo de Catucá. Nesta comunidade histórica que desde o ano de 1555, como porta de entrada da religiosidade da capitania de Itamaracá, se celebra a procissão do carrego da lenha para lembrar o martírio, cuja festa celebramos este mês de São Lourenço, martirizado pela fé em Cristo. Como também vamos encontrar neste ambiente de religiosidade a antiga ruína, o campanário ainda da antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. São os registros que encontramos sobre esta antiga ruína, que dizem poderá ser as ruínas, ou podem ser as ruínas de uma das mais antigas igrejas já edificadas no solo brasileiro. Tudo isto é matéria para pesquisa, estudo, pois esta comunidade sobeja história. Aqui é o berço de Basílio Machado, o sapateiro da liberdade. E para fazermos este momento de conversação, como falamos do quilombo de Catucá, da figura de Malunguinho, de um povoamento, de uma comunidade remanescente de quilombo, nos fala o mestre, o professor Mário Rodrigues, autor da obra Crônicas Goianenses e de tantas crônicas publicadas nos jornais de grande circulação em Pernambuco para propagar a história de Goiânia, cuja voz era incansável na defesa do nosso Instituto Histórico, do nosso patrimônio sacro, da nossa história, tudo que dissesse respeito a Goiânia contava com a voz inconfundível, a defesa inconteste do professor Mário Rodrigues. E é ele que nos fala em 19 de nove de 1991, o Homem de Cor no Censo. Ele diz o seguinte, professor Mário Rodrigues: o censo procura revelar segredos que a própria história desconhece, até sobre a mescla das raças que constituíram a nossa nacionalidade. Depois de moldado, colhendo dados aqui e acolá, de casa em casa, através de um serviço paciente e criterioso, sob a égide do IBGE,
Temos, por fim, o retrato do Brasil na sua pujança. Já dizia um autor famoso, baseado no Padre Vieira, que era prolóquio do século XVII. Sem negros não há Pernambuco. Era o negro que nos dava o açúcar e mais tarde nos deu o tabaco, o algodão, o café. Antes dos holandeses, bem antes dos holandeses, havia em toda a colônia, segundo estudos da época, 235 engenhos, e cada engenho ocupava de 80 a 100 escravos. Cessou, como sabemos, em 1850 o tráfico negro, mas continuou o contrabando. Uma triste realidade. Quantos africanos entraram no Brasil desde o início da colonização? Nós não sabemos dizer estes números assustadores do tráfico desumano de negros. Não há dados positivos, milhões por cento. Em 1872 foi que o primeiro censo apresentou números mais ou menos exatos. Os negros oscilavam números redondos em quase 12 milhões para uma população de 10 milhões. Pretos e mestiços, estes no duplo, constituíam a maioria. Em 1890, para um total de 14 milhões de habitantes, tivemos 2 milhões de negros e 6 milhões de mestiços. Ainda mais da metade da população global. Em 1940, os pretos subiram, crescimento vegetativo, para 6 milhões e os pardos para 8 milhões, numa população global de 41 milhões. Sendo de 26 milhões o número dos que se declaram brancos, dados colhidos em crônica de Mário Melo, estudioso do assunto. Vamos aguardar o resultado do presente censo para termos a certeza do que somos. Professor Mário Rodrigues. Nós assim o chamamos, mas ele assina como Mário Rodrigues. Rua Luiz Gomes, número 51, Goiânia, PE. Novamente, o grande mestre, o professor Mário Rodrigues, vai nos falar desta realidade, destes quantitativos, destas marcas que uma pesquisa, um estudo, um levantamento de dados como o IBGE nos apresenta nesta realidade de uma Goiânia misturada. Claro que esta é uma realidade de 29 anos atrás, mas é o mesmo contexto no qual nos encontramos nos dias de hoje, com a herança de portugueses, de franceses, de espanhóis e de outras nacionalidades, de uma forma acentuada a presença portuguesa com todo este legado histórico, linguístico, gastronômico e tantas outras heranças portuguesas, mas também a presença marcante das nações, das populações indígenas, os caetés, os potiguaras e tantos outros povos que plasmaram a nossa gente, se assim posso me expressar, como também dos negros advindos da África, nascidos no Brasil e nesta comunidade de uma forma toda especial, que é uma remanescente do antigo quilombo de Catucá, como eu já vos disse, cuja figura de resistência era Malunguinho. Aguardamos sim um dia gravarmos um vídeo lá em Catucá, Gongaçari, no conjunto de ilhas que faziam parte do nosso antigo quilombo, o quilombo de Catucá. Neste distrito histórico, o convite a você que me assiste a vir conhecer o trabalho das marisqueiras e outras atividades que aqui são desenvolvidas através de associações da própria população, vir provar dos deliciosos crustáceos que aqui são extraídos, comercializados e servidos. É uma comunidade que nos apresenta muitas riquezas e você, como goianense, como turista, pesquisador, você que assiste a este vídeo deve sim alimentar esta curiosidade de um dia
vir conhecer uma comunidade que é remanescente de Quilombo, que além de nos acolher muito bem, apresenta vários atrativos, desde ruínas, igrejas construídas desde o ano de 1555, a porta de entrada da fé católica na nossa região, sem contar com as diferentes lembranças e, como já disse, crustáceos e outras coisas que aqui são faladas e comentadas. Por exemplo, há quem diga que na área de manguezais ainda se encontra vestígios de troncos que foram usados no açoite, no castigo dos negros escravizados que eram capturados a caminho em busca do quilombo de Catucá. É muita história, é muito grande a riqueza, o conteúdo histórico de um lugar como a povoação de São Lourenço, que você é convidado, é convidada a vir conhecer. E juntos vamos de mãos dadas, propagando a nossa história, pois os feitos históricos que se deram neste solo sagrado engrandecem Pernambuco, glorificam o Brasil e instigam você a vir também conhecer a nossa história. Vem conhecer Goiânia!